Fernando, quanto Samuel, tempo? opa, beleza? Quan- Quanto tempo, meu amigo? Esses dias tava aí. E aí, Fernandinho, desde 23 de novembro é a data que eu tenho aqui, é isso mesmo? Confere a Eu, informação? eu vi 21 de novembro, mas 21? pela margem de erro do Ibope, 2 pontos percentuais para mais ou para menos, Não, se eu for acho que pelo tá Ibope, daí pode correto. ser setembro. Se for pelo Ibope, pode ser dezembro ou junho. Ô, Ju, então a gente tá exatamente há um ano. É, caramba, cara, 23 de novembro faz muito tempo. Isso era para ser uma coisa quinzenal. Eu, Pois é, eu me sinto envergonhado, realmente. cara, eu sinto que a gente falhou com o nosso público. Falhou, A gente falhou. precisa ter uma justificativa quanto a esse hiato nessa programação. E aí, qual que é a Uhum. justificativa, Samuca? Cara, vamos mentir, vamos dizer que é trabalho, né? Vamos, Eu acho que foi, foi corrida. desculpa, me deu uma mensagem aqui, chegou e o cara já Aí, fica ó, viu? distraído, Atrapalhando a gravação, não dá? né? Não dá? Cara, é um prazer estar aqui de volta para a gente continuar disseminando a desinformação para esse público e para esse segmento. Prazer é todo E, seu. e aí, quais são as novas de novembro de 2023 para cá? Alguma coisa nova? Pois é, cara, a gente O que teve rolou? um período bacana aí, que foi logo depois de novembro, ali veio dezembro, férias, final de ano, Natal, né? É, Natal, Ano Novo, aí a gente não vamos- conseguiu, porque olha só, era 20 de carnaval. novembro, aí um mês depois já era 25 de dezembro, aí não tinha como gravar. Aí Sim. entrou janeiro, férias de começo de ano, carnaval, e aí março, aí quando fui ver era julho, né? Não, Aí mas é isso aí, não tem. O que eu mais achei engraçado é que nesse tempo a gente pincelou ali algumas ideias de pauta, né? Ah, vamos falar sobre sim. isso, colocamos ali sempre no WhatsApp ali alguns tópicos. E um dos nossos tópicos no final do ano passado era a gente fazer um quadro, digamos assim, um quadro para falar sobre as frases motivacionais, frases merda Aham. motivacionais de coaches merda, era alguma coisa assim, não me lembro exatamente os termos. Eu sei que tinha coach e a palavra merda na mesma frase. É, exatamente. E Era aí, na época, desmascarando coaches. é, desmascarando coaches, é. E aí, na época, eu lembro que estava muito latente, né, o nosso negócio com a nossa indignação com o Pablo Marçal, que é o coach Sim, dos coaches, né, cara, que é o cara master. sim. O E vilão. aí, o vilão, contador de história e tudo mais. E aí, a gente demorou tanto para gravar de novo que o vilão virou mocinha, é isso mesmo? Tá Procede? virando mocinho, cara. Pois é, eu acho que sim. Olha aí, a repercussão começou com uma repercussão bem negativa, que começou a rolar, e ele foi ganhando espaço e foi ganhando nossos corações também, né? É, cara, inacreditável, né? E Foi eu ganhando tenho, a eu tenho, mídia. e eu tenho essa, vamos até dizer que é uma certa humildade, talvez não seja essa palavra, mas em dizer que mudei de opinião, sinceramente, né? Sim, Ele ainda fez os exageros dele lá, né? Ainda considero ele um baita contador de história e sim. não sabe ao certo, né? Qual é o nível de realidade das histórias mais cabeludas dele. Mas, Uhum. cara, é um cara que está sendo muito bem visto aí, né? Muito cotado para a Prefeitura de São Paulo. Pois é, ele justamente, acho que a maior qualidade dele é essa de conversar, de comunicar, e às vezes as histórias que ele conta, às vezes nem são mentiras, né? Mas é uma ênfase que ele dá para alguma coisa que você acha, nossa, a forma como ele fala parece que é a É, melhor coisa do mundo. Mas aí quando você vê, é trivial, digamos. Se, por é, exemplo, eu acompanho muito. Na verdade, deixa eu contar um pouquinho só. Comecei a ver os manda lá. memes lá, os Reels que a gente compartilhava, né? Das histórias dele, dos absurdos. E aí comecei a mandar para um amigo meu, para os amigos, né? Começar, haha, olha aqui, hahaha, olha aqui. Aí de repente ia lá, tinha um amigo seguindo, e não falava nada, ficava quieto. É, Aí outro amigo começava a seguir e falava nada, ficava quieto. Aí de é, repente começava a compartilhar um vídeo positivo dele. Falou, oh, olha que legal que ele falou aqui, desse vídeo aqui. é. E aí quando foi ver, tava assistindo tudo. Não, Tava e vendo eu um monte de também, coisa. a gente compartilhava antes para tirar sarro, né?
Até que daqui a pouco eu tô vendo lá, daquele jeitinho, né? Peguei bem na hora, abri uma live dele, eu falei, vou fazer o quê? Vou assistir, né? Aí eu comecei a assistir a live dele, daqui a pouco tem uma prima minha na arquibancada lá, numa live Mentira! da La Casa Digital 3, a Jaciara, minha prima por parte de pai, né? Tava lá Sei. ela e o marido, e aí, cara, é aquela coisa, né? Não deixa de ser a maneira talvez correta de você fazer, né? Tem gente que escuta só. A pessoa escuta o que quer. Tem gente que escuta a É, parte boa, tem gente que escuta a parte ruim. E nós, exatamente. naquele momento, estávamos escutando só a tranqueira, né? Só a parte de tiração, só a gozação. Mas Ex- é inegável que o cara imprime muita coisa boa ali pro público, né? Não Pois tem. é, sim, sim. Mas naquela história que eu falei ali de ele dar ênfase numa história que é real, tem um. Você viu que ele está fazendo um projeto com o Cariani, né? Fez com o Renato Sim. Cariani lá dos treinos. E eu assisto Aham. bastante o Cariani e tal, acompanho os vídeos dele, sempre assisto, sempre tento aprender alguma coisa. E aí, num dos primeiros vídeos deles juntos, o Cariani, o Pablo Marçal fala assim: não, eu tenho uma academia própria, só minha, num dos meus prédios, é um centro de treinamento, onde só eu e minha equipe vai, e alguns mentorados pagam 250 mil para ter acesso às minhas coisas. E aí o Cariani, não, então a gente vai treinar, primeiro dia vai ser na sua academia. Na hora que ele Aham. chega lá, o Cariani é um cara profissional, né, experiente nesse assunto, ele chega lá, esse equipamento é um lixo, esse equipamento é um lixo, esse equipamento é uma bosta, esse equipamento é ruim. Então o cara vendeu a ideia, tipo, eu tenho um centro de treinamento, eu tenho uma Aham. academia própria, particular. Só que chegou lá era tudo ruim, cara. Mas não era mentira, era verdade. Ele tem. Só não Ele era tem. tudo isso. Só que na cabeça dele era o melhor do mundo, e na verdade, É, na perspectiva de um profissional, era diferente. Mas exatamente, eu, exatamente. eu achei engraçado que esses tempos atrás ele postou um Stories ou um Reels, não sei lá o que que era. Ele postou alguma coisa falando de móveis. Móveis, ele tava fazendo uma palestra, um curso dele lá, quando tem o público junto, né? E aí ele falou assim: você trabalha com o quê? O cara falou: eu trabalho com móveis planejados. Daí eu já fiquei ligado, né? Aí o cara falou assim: então, se você trabalha com móveis planejados, você deveria. Sabia que não sei quantos milhões são exportados, não sei o quê? Falou pro cara começar a exportar, né? E daí o cara Olha aí. falou: eu já tô abrindo uma loja em Miami. E aí ele falou: não, porque lá nos Estados Unidos tem muito latino, tal, o pessoal consome muito móveis, tal. Então ele falou totalmente direcionado no meu público. Eu fui lá, abri o Instagram, entrei no coisa dele e falei e mandei uma mensagem, né? Falei, e aí, Pablinho, vamos exportar móveis, alguma coisa assim? Me vendi na hora, me prostituí na hora. Daí tá, beleza. Passou, dias depois tava assistindo alguma coisa dele, daí diz ele assim, não, porque às vezes o cara vem falar mal de mim, quando ele vem falar mal de mim, a primeira coisa que eu faço é pegar qual é o arroba dele ali, vou lá e abro. E geralmente quando eu abro, o cara já me mandou uma mensagem antiga, eu falei, puta merda, vai me pegar, cara. A hora que ele, a hora que Agora eu fui eu. falar, a hora que eu falar alguma coisa mal dele, ele vai abrir lá o arroba e Vídeo. vai me achar e vai me expor. Esse vídeo vai chegar até ele vai ouvir essa história, vai abrir o arroba Não, dele lá, o Insta dele, vai estar não, lá escrito. não vai fazer. O cara tem muito, o cara vai lutar com o Popó, vai ser prefeito de São Paulo, tá fazendo É, projeto de emagrecimento, o cara vai fazer o prédio de 1 quilômetro, o cara, ele não vai ter tempo de ver isso, cara, não se preocupe. eu acho Mas que ele depois, vai para te resumir, eu comecei a pesquisar e eu entendi, e eu vi que ele, na verdade, ele já tem uma sociedade, uma parceria, eu acho, com alguma empresa que já está lá fora, que já está exportando. tá. Depois eu fui atrás. O cara não dá ponto sem nó, né, cara? Não tem, o cara não é bobo. Então Sim. ele falou isso. Se você pegar, eu acho até que tem uma, é quase que uma intenção de tudo que ele fala, seja polêmico ou não, ele não dá nenhuma letra se ele já não tiver feito todo o backup antes ali de ter alguma empresa para apoiar aquilo. Valeu, de ter alguma empresa para apoiar aquilo, ou sei lá, se ele fala de qualquer segmento que seja, pode saber que ele já tem o pé dentro de alguma coisa ali para ganhar em cima daquilo.
Ele já, Não é já pensou, ele já tem um negócio por trás e aí precisa levantar o negócio. E aí, exatamente. ou às vezes nem precisa, mas só dá um empurrãozinho. Não, e tá certo ele, né, cara? Olha essa bazuca que ele tem, esse canhão de Pois marketing, né? é. Nem é marketing, sei lá, esse público que ele tem, o que o cara fala, meu Deus, ele Uhum. tá certo ele, né? O que ele construiu, ele é bom de comunicação e é isso É. que ele tem que usar. E aí Quem cabe a somos nós nós. falando o que o cara tem que eu não tenho que fazer, né? Imagina. Pois é, não, Não, exatamente. não, o cara tem que fazer isso, realmente, eu Não, concordo eu acho que ele totalmente. deveria falar mais assim, ou menos assim. É, Não, mas é e igual é, ele mesmo diz, a gente tem que pegar só o que for útil para nós. Ele mesmo fala, não estou pedindo para é, você aceitar tudo que eu falo, não. Vem aqui, pega o que é útil e vai embora. E aplica. exato. E é isso, cara. A gente não tem É, que idolatrar ninguém, mas é. aprender o que for bom pra É. gente, né? Mas eu lembro que no ano passado, quando a gente começou a pincelar essa ideia aí de, né, de brincar com essas frases, porque existem muitas, né? Não só frases, mas existem muitos comportamentos de coaches, né? De pessoas, de influenciadores, que, Uhum. cara, você fica sobrecarregado de tanto potencial que você pode ser. Então, É, pô, você tem que tomar um banho gelado às 5 da manhã, aí você tem que fazer como é que é, um jejum até não sei que horas, depois você tem que 12 tomar a sua horas. creatina, depois tem que meditar, obviamente, depois tem que escrever no teu diário para você projetar o que você vai fazer no dia, depois você tem que Uhum. fazer academia. Depois que você fizer Sim. academia, daí você toma um banho, toma outro café com a família, Não, e aí não, você calma vai aí. trabalhar. Isso para mim já é 3 da tarde. Não, você tem que ler 10 Foi páginas, tem que 10 ler 10 páginas lá. páginas, e aí É. você tem que acordar seus filhos que ainda é 7 horas da manhã. Exatamente. Então, É. assim, isso tudo nós estamos tentando gravar uma conversa aqui, um podcast aqui. A gente demora, sei lá, 7, 8 meses para conseguir conectar. Você imagina um Aham. cara ter essa rotina dia a dia. Meu Deus, cara, Nossa, é corrido. é Cara, impossível. mais um exemplo bacana, como esse cara conseguiu entrar na vida de todo mundo. É quase um conhecimento geral, né? Nesses É, dias, é, só puxando sardinha pro meu lado aqui, esses dias eu pode. fui visitar um cliente, no interior, e aí o É. cliente mandou o aviãozinho dele particular pra gente ir, né? Pra gente ir lá. Porra, eu E vi, eu eu vi os stories mesmo. então, e eu nunca Que tinha legal, andado, né? cara. Aham. Desses aviões assim, aquele pequenininho. E aí, na hora que eu entrei no avião, o piloto chegou, ó, tá tudo bem, voo mais ou menos 40 minutos, põe cinto de segurança. Aí eu já mandei pro piloto, não, fica tranquilo, qualquer coisa eu tô aqui. Aí ele já deu É, risada na hora. eu já conheci a Ah, frase. beleza, já conhecia a frase, né? Eu falei, não, beleza, É. qualquer coisa te chamo. Você É, vê começa como no como, tá, né? Então começa com ele criou essa, não, ele criou uma marca muito forte, né, cara? E o cara é diferenciado. Tomara que ganhe, cara. Tomara que ganhe. Eu acho também. Eu acho também. Vai ser Porque o bem divertido. cenário ou é ele ou a gente já sabe. É, exatamente. Mas Ai, ai. falando você falou ali poxa, agora esqueci. Tinha falado uma coisa, eu não anotei aqui, me perdi. Tá, É, aproveitando então, deixa eu puxar um assunto aqui que eu queria te perguntar. Você mandou mensagem para ele sobre exportação, né? Sobre o que mandei ele tinha mesmo. falado de exportação. E vocês estão fazendo bastante exportação para os Estados Unidos? Cara, não bastante. A gente ainda exporta, a gente está fazendo agora um projeto, né? Fechamos em junho, na verdade, um projeto. E um projeto bem legal, bem diferente dos outros projetos de exportação que a gente já fez. É até, na verdade, um projeto bem diferente do que a gente faz geralmente aqui no Brasil, né? Dentro do nosso mercado. Mas o que eu digo é aquela exportação tímida, né? A gente não tem um esforço comercial muito grande lá fora. A gente não tem muito braço comercial, não tem investido, né, na questão de vendas. Então, tudo que a gente fecha de exportação, tudo que a gente tem fechado aí ano após ano, é meio que um movimento natural de indicação, é meio que orgânico, assim, né? Bacana. Então, esse projeto, ele é um projeto bem diferente, que nem eu falei, porque, primeiro, ele veio de uma indicação também, e só que ele é uma indicação de um cara que não era nosso cliente. Ele era um Hum, empreiteiro, basicamente, quem nos indicou para o cliente final. É um empreiteiro que a gente conheceu durante a nossa primeira exportação em 2018.
esse empreiteiro, ele é um israelense, ele mora em Nova York já há muitos anos. E na Caramba. época a gente conversou com ele para fazer orçamentos, né? A gente considerou ele para fazer a reforma do apartamento da nossa cliente, que a gente estava ajudando ela lá a definir qual piso, pintura, gesso, iluminação e etc. Então esse era um dos das potenciais empreiteiras que iam executar a obra, né? A reforma propriamente dito. Do lado do E primeiro aí, cliente. lá do primeiro cliente, em Nova York. E aí, a gente, na verdade, não fechou com ele, né, por questões de preço, basicamente. A cliente acabou optando por uma empreiteira mais barata, basicamente. E só que assim, cara, desde o primeiro contato, o David, que é o nome dele, né, vou chamar pelo nome aqui pra gente não se perder, o David foi extremamente profissional, cara. Então, já de começo, assim, ele chegou, ó, mesmo se vocês não fechem comigo, eu vou dar algumas sugestões. Aqui é assim, aqui é assado, minha sugestão é essa. Então, ele somou muito no processo. E aí, tanto eu quanto a cliente final, que era americana, a gente ficou muito grato por ele. E a gente, pô, aí a gente chamou ele para almoçar no outro dia. A gente meio que criou um relacionamento ali. Que legal. Aí, alguns anos depois, talvez um ano e meio depois, ele acabou fazendo a casa dele em New Jersey, né, que é próximo ali de Nova York, e nos pediu para ajudar ele, nos pediu ajuda ali para fazer o design da cozinha, né, porque ele gostou do nosso produto e tal. Ele já tinha falado, eu não vou fazer a cozinha com vocês, não vou pedir para vocês orçarem, porque eu tenho amigos aqui, eu tenho parentes que têm também marcenaria, né, que trabalham com mobiliário, mas eu Aham. gostaria que vocês me ajudassem a fazer o design e tal. E na época o Eduardo fez o projeto para ele, a gente renderizou, enviou para ele e não cobrou nada. Ficou por isso, entregou na parceria mesmo. E aí tá, cara, isso foi 2019, 2020, mais ou menos. E aí ficou isso, cara. E agora, 4 anos depois, literalmente, 4 anos, né? 4 anos depois do design, mas 5, 6 anos depois de eu ter conhecido ele, o cara do nada manda uma mensagem para nós e pergunta se a gente tem interesse em entrar num projeto, que era um projeto corporativo, comercial, né? Era um mercado, numa Aham. cidadezinha bem próxima ali de Chicago, né? Fica uns 20 minutos de Chicago, do centro de Chicago. E eu falei, cara, não é muito a nossa pegada, né? Projeto corporativo, assim, não é a nossa dele. Ah, mas vê aí e tal. Daí, no final das contas, a gente cobrou dele um valor para fazer o projeto, né? Certo. Aí o cara pagou o valor, a gente fez o projeto. Aí o cara gostou. E aí a gente foi construindo, construindo, construindo. No final das contas, o projeto fechou, cara, um projeto bem, bem bacana, assim, um projeto grande até. E aí foi isso. E aí é assim que acontece, é meio na Bacana, cara. indicação, meio orgânico, meio, sabe, sem muita perspectiva. Sem investimento de publicidade, marketing, prospecção. Sem. Foi Não. na um É, cliente não, um parceiro que vocês fizeram lá atrás que é, criou essa relação, essa confiança, né? Essa relação de confiança e gerou essa indicação exato. agora. Eu até falei pro pessoal aqui do escritório, né? Também falei, cara, olha que legal, uma coisa que a gente, literalmente agora a gente entendendo, né? A gente plantou isso 5, 6 anos atrás, e agora que a gente está colhendo o que a gente plantou lá. Então é muito comum, né, cara? A gente hoje, imediatista, meu Deus do céu, né? Você vai lá, É, né? faz uma reunião com uma arquiteta, e se a arquiteta não mandar um projeto para você em 2 semanas, meu Deus, né, cara? É um absurdo. Aí Não você gosta acha de que mim. tem alguma coisa errada, não gostou da empresa, o que será que foi? E É, as coisas levam tempo, cara. E depois, fazendo essa análise interna, eu também entendo que dos nossos fornecedores são assim. Às vezes o fornecedor vem, fica cozinhando a gente aqui, vem, faz uma visita, toma um café, sem pressão, né? Eu, pelo menos, não gosto de trabalhar sendo pressionado e nem pressionando, né? sim, Então, concordo. quando é meio mais suave assim, acaba que. Mas, cara, aí o cara, assim, era um projeto grande, um projeto diferenciado, assim, e eu fiquei até o último momento, eu tava com muito pé atrás, digamos assim, porque, cara, é um projeto de valor expressivo, assim, um dos maiores de exportação que a gente já fez, se não, Aham. maiores. E aí, até o último momento, o cara, não, beleza, nós vamos fazer. E daí o cara deu um sumiço, ficou aquela uma semaninha fora, e o cara já Ixi, começou a ficar nervoso, porque daí no começo eu não queria fazer, porque era totalmente fora do nosso padrão, né, de residencial e tal. Depois o cara me deu corda e eu comecei a ficar, não, meu Deus, então agora eu quero fazer, vamos vambora. fazer esse projeto, vamos fazer acontecer. Aí o cara deu aquele sumiço, aí a gente fica, pô, e agora? Mandava mensagem e tal. E no final das contas, esse David, que foi quem me indicou para o cliente final,
ele foi o cara que intermediou todo o negócio. Então ele ia Uhum. lá, via o que o cara, né, o que o amigo dele estava achando, daí ele vinha para mim, via o que eu estava achando, e cara muito transparente, assim, né, desde igual da maneira que ele nos tratou lá em 2018. Falava, Samuel, isso aqui tá um pouco fora, cara. Não, isso aqui não é comum, vamos mudar, você não precisa fazer isso, faz de outra maneira, você não precisa se preocupar com esse acabamento, porque lá é uma empresa comercial. Do outro lado, ele fazia o meio de campo para mim. Então, pô, e assim, muito transparente, falou, cara, não quero nada, tô fazendo para ajudar vocês e para ajudar o meu amigo lá, que também tá procurando uma empresa para executar a obra. E, cara, o mais inacreditável que daí a gente, beleza, fechou, assinou o contrato, ele pagou uma entrada, aí a gente foi para Chicago, eu e o Eduardo, para fazer a medição fina do local. E Uhum. chegando lá, ele me chamou no canto e falou: Cara, vou te dizer que eu chamei 4 empresas, ninguém quis me atender. Caramba! Ninguém quis me atender, vocês foram o único que me atender, os únicos que me atenderam. Vocês foram os únicos que toparam fazer o projeto, né? Eu nunca falei que queria o projeto de graça. Uhum. Vocês fizeram o projeto, a gente gostou e por esse motivo nós fechamos com vocês, porque vocês simplesmente fizeram, né? Nos deram atenção. Por um parceiro. Então, cara, então assim, eu pensei, poxa, às vezes a gente acha que, poxa, para fazer a exportação tem que ter um diferencial, tem que ter um. Cara, né, é aquela velha história, nem só em exportação, né? Basta fazer o feijão com arroz bem feito, né, cara? Faça o Exatamente. básico bem feito que você já está na frente de muita empresa. Exatamente. E o Então, poxa, relacionamento, né? relacionamento. Aí a gente foi para lá, ficou lá 2 dias, aí saímos jantar com eles, conhecemos lá a casa dele, ele estava fazendo uma casa, aí a gente chegou lá com um escopo, um contrato, saímos de lá com um adicional de mais 30%. Saímos Caramba! de lá com Nossa! mais coisas, ele já levou na casa dele, já queria fazer móveis daí residenciais, daí a gente já fechou mais uns armários, aí fechou mais umas coisas lá para o mercado que não estavam no contrato inicial. Então, além de tudo, a gente chegou lá e ainda teve um aditivo de 30% no contrato. Caramba! Então, cara, e Só aí é alegria. assim, então a gente vai meio na indicação mesmo, não tem Que muita, legal, não, cara. não, não tem muito segredo. Eu queria te E aí, perguntar. pode Pode falar. terminar. Não, não, daí eu ia dizer, só voltando agora à tua pergunta, que daí que foi a minha intenção quando eu mandei a mensagem para o nosso coach motivacional, Ah, tá. que eu falei, cara, hoje o que falta mesmo é o braço comercial, né? A gente tem a expertise aqui, a gente já entende do processo da exportação, a gente tem todo o caminho e toda a parte burocrática resolvida, tem o radar, tem as licenças aqui, tem a empresa lá fora para cobrar, para receber, para fazer contrato, ter conta bancária. Então tá tudo isso resolvido. O que a gente não tem é o braço comercial, né? Entendi, cara. E também se abrir, aí começa a pegar uma demanda bacana também, né? Existe, não vou dizer que é tudo tão redondo, porque existe também uma falta de posicionamento nosso, né? Hoje a gente está assim, é projeto de volume, manda que a gente faz, é projeto alto padrão, manda que a gente faz, é projeto pequeno, manda que. Então hoje a gente não tem assim, não, olha, eu vou me posicionar para atender projetos corporativos, por exemplo. Sim, Então, um pouco eu acho que é isso, sabe? Como a gente não tem nada um funil muito direcionado ao tipo de produto que a gente quer exportar, a gente também não consegue desenrolar assim, fazer um esforço grande, porque daí a gente tira literalmente para todos os lados e não foca, né? entendi. É muito reflexo, talvez, do tamanho da empresa, né? Do patamar da empresa, né? Você É, tem empresa grande que cresce, que abre o leque, né? Dividindo vários setores, cada setor de um tipo específico de projeto, e tem outra mais nichada que geralmente é até menor, que atende só um público padrão, um público X, que tem limite. Então, é, depende muito do perfil da empresa, né? Depende totalmente do hoje perfil. e hoje o que eu reconheço é que a gente tem uma falta de perfil de exportação. Porque a gente é o contrário, né? A gente somos uma empresa pequena e que
tá segmentado em várias coisas, cara. A gente tá. Coisas grandes. Não é à toa que vai branqueando, tá branqueando rápido aqui, cara. É verdade, em novembro não tava assim, É, não. não tava mais escurinho, né? Vai ser um degradê os podcasts. O próximo é Vai. 100% branco. O próximo já é o cabelo aqui. Bem, Mas, mas eu ia te cara, perguntar, cara, como que é a questão da negociação para lá, comparação de preço, do preço daqui, ou pelo menos o preço de vocês, com os concorrentes lá de Nova cara, York tal, e para todo esse câmbio que vocês têm que fazer, aí dá o preço, levanta todos os custos, faz o câmbio em dólar, vê com o cara lá, aí o preço que eles praticam lá, vocês ficaram sabendo, como que funcionou mais ou menos por cima essa parte? então, uma coisa que eu tenho muito clara na minha cabeça e que eu tenho uma certeza muito grande é que todos os projetos que a gente já fechou até hoje de exportação devem, sei lá, a gente já mandou talvez 11 ou 12 containers, vai mais dois agora. Vamos jogar aí 14 containers. Todos, sem exceção, foi fechado por relacionamento. A Certo. gente nunca foi o mais barato, mesmo lá na exportação, mesmo comparando com os concorrentes, né, Mais caro, locais lá. mais caro que o preço Não local. vou dizer mais caro, não vou dizer mais caro. A maioria dos projetos a gente estava no mesmo patamar, mesmo contando com a logística, né? Então, basicamente, o nosso preço estava um pouco mais baixo, soma logística, você está vendendo um produto pelo mesmo valor que o mercado opera lá fora. Entendi. E claro que isso significa margens mais saudáveis para a empresa, não tenho dúvida. Todos os projetos de exportação têm margem de lucro mais saudável do que os projetos locais aqui no Brasil. Não tenho dúvida nenhuma. Só que o que eu quero dizer com isso? Que o cliente lá fora, ele está deficiente mesmo de atendimento, cara. É de, assim, ligar, de resolver o problema, de ajudar com outras coisas que ele não te contratou para fazer. Comentei agora aqui que lá na época da primeira exportação, a gente ajudou a cliente a escolher piso, iluminação, a negociar com as empreiteiras que iam fazer a reforma. Ela nunca nos pagou para isso. A gente ajudou, claro, para fazer moral, para ganhar o Sim, primeiro sim. cliente e tal, mas isso meio que virou um padrão de atendimento depois, né? Então a gente sempre promete uma coisa e entrega um pouco a mais. E aí, com Uhum. isso, a gente acaba ganhando essa indicação, né? Então, esse projeto último agora que a gente está fechando, nem tem como a gente mensurar isso em questão de preço, porque a gente não tinha nenhum outro concorrente, era nós e nós. A gente colocou o nosso preço, o cliente fechou. Entendi. Um valor bom, assim. E a negociação, cara, eu entendo que essa é uma das vantagens de projetos corporativos, né? Quando se negocia com uma empresa, a empresa quer saber da solução, ela vê um número, ela não vê número quebradinho, ela vê números redondos, 50, 100, 150, 200, 250. É uma coisa mais macro, sabe? A empresa não Sim. quer saber se o MDF vai ser de 15 ou se vai ser de 18, se a cor do verde vai ser o Pantone tal ou se vai ser, sabe? Então é uma coisa Aham. que é mais fácil, ele quer a solução. Como a gente entregou a solução, falou que ia produzir, montar, fizemos o projeto. Ele falou: ah, vocês vêm medir? Vamos medir. A gente foi medir. Então você começa a criar uma camada de confiança ali. E aí, em relação a preço, cara, em relação à negociação, assim, a gente geralmente monta o nosso preço aqui no Brasil, né? A gente já tem as noções ali de preço de logística, montagem, quanto que custa para você mandar uma equipe para lá. E aí a gente trabalha com um câmbio base, né? Então, por exemplo, na época a gente. E aí que entra a parte boa de você lidar com o câmbio, né? Então, quando a gente começou a negociar com eles, a gente operou lá, fez todo o nosso orçamento a um câmbio de 4,70, por exemplo. Aham. Tá? E aí a gente começou a negociar. Como a gente ficou ali 2, 3 meses negociando, o câmbio foi subindo, foi subindo. A gente já tinha jogado um câmbio abaixo porque a gente tem medo que o câmbio caia e aí você perde dinheiro, né? Se o câmbio do dia tá 5, você negocia ele com o cliente a 4,70. Então você tem 30 centavos ali de margem, né? Para que o câmbio pode cair sem você perder dinheiro. Só que o que aconteceu? O câmbio subiu. Então, quanto mais o câmbio está subindo agora, mais dinheiro você está ganhando dentro do mesmo contrato. Porque agora aqueles, por exemplo, 100 mil que o cara vai te mandar, antes ia dar 470 mil, agora vai dar 560, por exemplo. Entendeu? Porque agora você vendeu a 470 e o câmbio hoje está 560. Então, Ah, tá. entendeu? Então, quanto mais sobe o dólar, mais dinheiro você consegue
é só na parte do contrato de câmbio mesmo, de trazer o dinheiro dos Estados Unidos para cá. Aham. Então, essa é a vantagem de trabalhar em dólar, né? Que interessante, cara. Interessante, que bacana. É uma Se eu te doideira. falar que eu entendi, eu não entendi, mas eu acredito que você falou. Não, não, pode acreditar. Pode acreditar, porque depois que eu perdi dinheiro no câmbio a primeira vez, eu Aí aprendi você também na aprende. marra. Pois é, E isso aí parece acontece. meio confuso, mas depois, na hora que você precisa, É, você dá um jeito. eu vou colocar na tela aqui depois a continha. Tá, um risquinho para cima, um risquinho fazendo. E daí no teu quadro eu coloco aquelas fórmulas girando aqui, aquele meme. Acabei. O cara meio dormindo, né? Eu falando, não, porque a variação do Não, câmbio o é que essa, a variação do câmbio. Não, mas parece simples, mas é complexo. Não, parece complexo, mas é simples. Cara, legal, bacana, muito bacana. São coisas da vida. Agora, voltando a uma outra coisa que eu tinha visto ali, fui pesquisar ali as coisas que a gente tinha notado, né, para falar lá em 2023 ainda. E aí a gente tinha tido uma conversa lá trocando de assunto agora, de uma conversa sobre os projetos clássicos e os projetos mais modernos, né, contemporâneos. Sim, Como é que estava essa tendência no Mato Grosso, em Balneário, se era uma coisa nacional, se era uma coisa internacional, enfim. No final do ano passado, não, foi março, não foi no final do ano, foi março. Março desse ano, a Siloc fez aniversário, né? Dia 17 de março, acho, não me lembro. E aí fiz um vídeo, não sei se chegou a ver no Instagram, fiz um vídeo lá mostrando a fábrica antiga do pai, do vô, eles eu vi, trabalhando, aham. Cara, e aí num pedaço do vídeo mostra lá em 1992, se não me engano, o pai e o vô fazendo as portinhas almofadadas, tipo a portinha moldurada, assim, com as moldurinhas, com o vidrinho no meio. Eu falei, caramba, eu entreguei uma cozinha dessa literalmente há 2 meses atrás, idêntica, portinha almofadada, pintada com vidrinho, sabe? Essas portinhas de aéreo, assim, com Sim, a divisão no meio, Spinásio, tradicional. Eu falei, cara, e a gente tava falando, né? Se essa tendência voltava ou não, se era coisa. Olha que loucura, cara. Isso aí era feito muito há legal, cara. 30 anos atrás, aí veio, tal, mudou cor, mudou tendência e tal, e agora tá aí de novo. É muito Então, cíclico, né, cara? é muito cíclico, cara. Tanto a moda quanto o design é muito cíclico. Até esses dias eu estava vendo, não lembro com quem que eu estava conversando, que a gente estava estudando em relação às cores, que agora está voltando a se utilizar cor, só que num tom um pouquinho menos saturado. Acho que a É, gente estava falando de eletrodomésticos, se não me engano. Estava vendo uma linha de eletrodomésticos e aí estava vendo eles tipo uma Le Creuset da vida, sabe? Aquelas as é, panelas, os sei. utensílios e tal. E da SMEG também, sabe? Os eletrodomésticos da SMEG. É, Eles são todos aquela releitura clássica, bem vintage, assim, e eles estão trazendo as cores. Tem o amarelinho, o azulzinho, aquela. Traz a cor, mas de forma um pouquinho mais desbotada, é, desaturado, que é uma releitura do design dos anos 50. Anos 50, anos 60, se você pegar o design daquela época, era tudo assim, e só que bastante cor. Era uma cor bem. é. Eram cores Era uma cor vivas. mais viva, né? É, É, exatamente. E aí, como você vê, quase, sei lá, 50, 60, 70 anos depois, tá voltando esse design, os traços, as linhas, a curva suave, assim, e voltando as cores também. Então, eu achei isso sim. bem interessante, cara, como é bastante cíclico essa. Tanto a moda, né? Na moda também o pessoal fala que a moda é cíclica, e é mesmo. É. Agora, ainda nessa pegada, depois que a gente passou ali na Casa Cor, né? Então a gente se encontrou aí em São Paulo, há 2 semanas atrás, 1 ou 2 semanas atrás, e a gente foi na Casa Cor. E Uhum. aí, o que que você viu o que que você viu na Casa Cor que entraria mais ou menos nessa linha, assim, o que que você viu de coisas mais antigas que voltou agora? Você identifica alguma coisa naquela mostra ou não? Cara, deixa eu lembrar alguma coisa.
Eu acho que uma Porque coisa eu que não me está lembro. muito. Por exemplo, eu não lembro de. Muxarabe nunca foi uma tendência, ou foi? E eu sou extremamente desinformado. Muxarab, não, eu acho que não. Eu acho que não. Muxarabe Não não, né? lembro Eu não me também, lembro né, de. de ter sido tendência forte, assim. Claro que já existia, né? Mas É, de ser tendência, assim, no design, eu acho que não, cara. Eu acho. Sabe o que eu acho que está vindo isso? Porque na modernidade para cá, para frente, é, foi se utilizando cada vez mais ambientes integrados, ambientes juntos, né? Ambientes maiores. Então, se você pegar aquelas casas antigas, lá é tudo cômodo, divididinho, cômodo por cômodo, que é um reflexo do próprio sistema construtivo. A gente não tinha como fazer vãos muito longos, ou não, pelo menos na construção convencional, né? Não era a é. maioria, uma ou outra coisa que você conseguia ter vãos maiores, projeto específico, mas na construção convencional, pelo próprio sistema construtivo, eram vãos menores, paredes mais grossas e tudo mais. Com a evolução da tecnologia, principalmente concreto armado, aço, você conseguiu ter essa ampliação maior e aí foi fazendo ambientes maiores. Então, por exemplo, laje corporativa, né? Antigamente não tinha como se fazer um prédio inteiro sem pilar, só laje e piso, né? E vedação. Uhum. E aí você divide como você quer o ambiente. E aí acho que essa tendência de você criar ambientes maiores, ambientes mais integrados, aí veio assim, se a gente fechar, mas não precisa fechar com parede, vamos fechar com cobogó, né? Que são os elementos vazados ali, os bloquinhos de elementos vazados, que a gente já falou uma vez nas palavras, né, no dicionário de arquitetura aqui, É. e os muxarabes aí, podia entrar muxarabe, não lembro se muxarabe a gente já falou Muxarabe também, foi. Muxarabe foi. falamos também, então, e Não, bastante em alta. e é engraçado que na época que a gente falou sobre Muxarabe, Cobogó e etc., eu me lembro exatamente que eu falei, eu sei o que é Muxarabe agora, porque a gente tinha recém fechado um projeto de Muxarabe no ano passado. Mas Aham, literalmente antes daquilo eu não sabia. Se me falasse, me pegasse no pulo assim, eu não saberia dizer o que que era um Muxarabe. E sim. agora, cara do céu, todo projeto, se não, não vou eu não exagerar, vou colocar aí que 80% dos projetos que caem aqui para nós tem Muxará. E isso é muito legal, cara, porque é uma forma de você deixar o ambiente integrado, mas dar privacidade para uma área, É, ou fazer uma separação simbólica ali, né? Do que é. é. E você trabalha com efeitos na arquitetura muito bacana, aquele efeito do mistério. Até a gente falou da promenade também, que é o percurso que você percorre na arquitetura, né? Então imagina Uhum. você entrar num ambiente assim, por exemplo, dar um exemplo aqui, que você entra num quarto e aí tem um banheiro que não é totalmente aberto e não é totalmente fechado, e aí você tem um elemento ali, um muxarabe dividindo, uma iluminação, e aí você escuta o barulho da água, mas você não vê nada. Então, É, todo esse elemento cria uma ambientação diferente, né, no projeto. é, Então, é um elemento muito bacana de usar nos projetos é. interiores. Muxarabe, lona tensionada também está entrando bastante agora, tem Lona, bastante projeto entrando com lona tensionada. Lona é legal porque ela era muito cara no começo, quando lançou, que era TensorFlex, tal, é um sistema patenteado, tal, mas aí o pessoal vai fazendo de outras formas, vai fazendo outros materiais e outros efeitos, e aí foi, digamos, popularizando, e o efeito é lindo, né? O efeito é muito Sim, bacana. fica legal. Então, é um negócio que a gente gosta de usar bastante também, É, dá um efeito bem é. legal nos projetos. Você falou, que bom que tá usando Muxarabe, a turma aqui não gosta muito. Cara, dá uma trabalheira para A fazer o equipe aí, Muxarabe, meu amigo. cara, Inclusive falar para agora, você, neste momento exato, né, a gente está instalando em Primavera do Leste uma lona tensionada com um Muxarabe na frente. Verdade, o combo, verdade, o combo. é, o E combo. cara, só que assim, é sensacional, fica muito top. Nossa, Não, projeto muito e agora bacana. imagina que eu fui essa semana numa loja de alumínio, esquadrias e vidros, e eles me Uhum, mostraram um xarabe de serralheria. Então, os sim. metalãozinhos pequeno assim, aquele quadradinho de 2 por 2 soldado, um por um. Caramba, Imagina o trabalho do cara para fazer isso. caramba, cara. É, bom, mas vou te Quadradinho, dizer, pequenininho.
eu que sei da dificuldade do tempo, né, de fazer um xarabe, essas peças mais... antigamente era o ripado, né, era o terror da marcenaria, dos marceneiros era o ripado. Meu Deus, para fazer um ripado é demorado, meu Deus, agora o xarabe é um ripado em cima de outro ripado, então basicamente é 2 vezes mais difícil. E aí eu ia dizer que eu fiquei impressionado, cara, com a qualidade dos projetos na Casa Cor. Muito impressionado. Não sei quem são as empresas, até tirei algumas fotos lá do cartaz, né, que mostra lá os parceiros da arquiteta e tal. Sim. Mas, cara, sensacional, tá? Aquele primeiro ambiente que tinha o muxarabe com lona tensionada, era, na verdade, né? Era um No muxarabe teto também, né? no teto. Cara, muito bem feito, muito bem montado, as emendas batendo, trabalho bem diferenciado. Fiquei Ah, de cara, imagina muito bem feito. o cara ser Todos na os ambientes, né? recepção Tinha da Casa vários. Cor. Imagina, é exatamente, recepção da Casa Cor, né? O primeiro Casa ambiente. Cor. Até não vou chamar de spoiler, mas para dar uma dica. Quem estiver em São Paulo e não quiser ir na Casa Cor, não quiser pagar para ir na Casa Cor, esse ambiente é um dos ambientes gratuitos, né? Que você consegue acessar Verdade, sem entrar na Casa Cor. Então, se você verdade. for lá na Casa Cor, acho que tem alguns ambientes ali fora, 5 ou 6 ambientes que você consegue passar, e esse principal é um deles. E, O pô, primeiro, né? primeiro é. Ao lado da bilheteria. Mas, cara, você falando, teve uma coisa muito legal que eu vi, porque na Casa Cor você olha assim e os ambientes são super criativos, né? O arquiteto ali explora muito os elementos ali para fazer um ambiente diferenciado, para chamar atenção, né? E aí você vai olhando, aí eu estava tentando lembrar do qual que eu gostei mais. Eu não consegui identificar. Tipo assim, qual o ambiente que eu gostei mais e por quê? Não sei, teria que olhar um por um depois para escolher um preferido ali. Porque É, muita informação, tal, muita coisa diferente, muita coisa legal, muita coisa criativa, muita coisa trabalhada de forma diferente, né? Que dá um sim. efeito bacana. E aí a gente foi na Casa Cor na sexta-feira, no sábado à tarde, nós fomos na Artefato, sabe? Conhece? Nossa, vocês foram Ah, daí? É, nós fomos nas lojas Artefato, tem 2 lá em São Paulo. é, A Artefato Beach Country, que é mais móveis de área externa, fazenda, praia, essas coisas. E tem a Artefato Home. E essas lojas, elas são lojas de móveis de alto padrão e são lojas enormes. E nas lojas, eles fazem a amostra também todo ano dos produtos da loja. Então, eles fazem os ambientes lá dentro, igual a Casa Cor, e aí convidam os arquitetos que têm maior relacionamento com a loja, e aí cada arquiteto é, faz um ambiente, né? é. E aí, assim, E tava rolando essa mostra em paralelo com a Caça Cor? então ela fica o ano Ou inteiro, não? todos os anos. Ah, ela fica direto. Ah, legal, Direto. cara. Todo ano é como se fosse a vitrine deles. Entendi. Todo ano eles renovam e você pode ir lá visitar a qualquer momento, não paga nada. E assim, é um nível de sofisticação dos ambientes altíssimo, sabe? Ali, porque a linha de móveis dessa loja da Artefato é uma linha A, sabe? Padrão A de clientes. É, Então, os ambientes todos são no mesmo padrão. E, na verdade, na Artefato Beach Country tinha acabado de demolir para fazer a nova. Então, a gente não viu é. quase nada lá. Só viu exposição da loja ali mesmo, mas os ambientes não tinha nenhum. Estava em obra. Mas na Artefato Home, nós fomos. E aí a gente começou a seguir assim, começamos a fazer o circuito, né, que são vários ambientes, tal, você vai andando de um para o outro, e apresentando cada arquiteto, e você vê os elementos, tal, o que eles usaram. E ambientes super criativos também, muito bacana. Só que aí, numa hora lá no meio da mostra, a gente chegou no ambiente e falei, caramba, aqui tem alguma coisa diferente. Cheguei nesse primeiro, aí eu entrei no segundo, aí no segundo ficou mais evidente ainda. Cara, e era um ambiente simplesmente assim, altíssimo requinte, luxo, muito bacana, mas eram ambientes tradicionais. Então era uma sala, uma cozinha não, uma sala de TV, uma mesa de jantar, uma cama, mas não tinha nada trabalhado diferente. Teto liso, branco, a iluminação certinha, a iluminação bem feita, bem trabalhada, estante ok, o ambiente perfeito. Mas não tinha aquele quê de mostra, sabe? Era um ambiente É. residencial normal, como se fosse feito numa casa padrão. E aí, nessa hora, eu entendi. Eu falei, caramba, então isso que é a diferença de digamos assim, da assinatura de um profissional para o outro. Aquele profissional que sabe trabalhar os elementos simples de forma criativa, que dá o diferencial, que dá personalidade para o ambiente, dos que só pegam
o material e coloca lá, mas a solução é simples, a solução é normal, é o feijão com arroz, Uhum. que é bem feito, mas não tem o diferencial. Eu falei, caramba, Sim. essa é aqui que está a diferença do profissional e na verdade é isso que faz a diferença. Você trabalhar com os elementos de forma mais criativa e diferencial, né? Sim, Isso que eu mas achei. esse teu espanto ao entrar nesse ambiente mais simples, entre aspas, né? Isso te espantou de maneira positiva? Você se sentiu melhor? Ou você se impressionou? Ou a tua impressão foi que não? Foi que, apesar de ter os móveis sofisticados, estava tudo muito padrão, muito básico. Então, foi Não ficou claro para mim se te impressionou para o bem ou para o mal, Então, positivamente. É. foi mais de forma negativa mesmo. Porque Ah, de negativa. Ah, tá. porque daí eu percebi, eu pensei assim, caramba, não é só para você dar aquele passo além, sabe? Aham. Você fazer o feijão com arroz, beleza, mas na hora que você tá ali numa amostra de relevância pro não só brasileira, tá? Porque eles têm loja em Miami também, inclusive Tem, muito não, poxa, design são vai muito para lá. fortes, meu Deus. Exato. E aí eu vi a diferença. Falei, caramba, não adianta só você utilizar materiais de alto padrão. Você tem que ser diferenciado. Seu projeto tem que ser diferenciado. Então, É, foi uma surpresa, não, mas foi uma impressão negativa. Eu falei, nossa, eles podiam ter ousado mais, né? Por que, que não ousaram mais no espaço? sim. Espaço padrão. Um espaço bacana, bom, bonito, tudo lindo, tudo bem feito, mas padrão. Aí eu falei, fiquei muito mais atento para fazer isso nos meus projetos agora. Falei, Sim. caramba, tem que ter um detalhe diferencial. Só fazer o Quase uma feijãozinho com arroz assinatura, né? também, exatamente, exatamente. Criar uma identidade, né? Mas você falou voltando, né, na parte da casa cor ali da mostra, você falou também que você não soube identificar qual foi o projeto que você mais gostou, né? Qual foi o ambiente que você Sim, mais gostou. Para isso. mim, se eu pensar, eu sei qual foi. Para mim Qual? foi era uma sala que tinha uma lareira no canto, assim, que tinha um painel de teto quadriculado e esse painel também descia na parede e era um painel de teto e de parede com vários quadrados ali, cada quadrado tinha uma moldurinha madeirada também, e aí tinha um bar no fundo, era tipo, quase um home Sim, office aquilo ali, um living, um star, não sei. eu lembro. Mas, cara, eu achei aquele ambiente, aquele teto e aquela parede, cara, literalmente eu parei, cruzei os braços assim e fiquei contemplando aquilo, porque, cara, muito bonito e muito bem feito. E E eu sempre confortável, né? confortável, gostoso, iluminação, aí tinha um bar no fundo com pedra, com uma lona jogando luz para cima nas bebidas, aí a Sim. lareira, um sofá, acho que era um sofá roxo, né? Se não me Tinha o engano, tinha um sofá sofá e roxo. tinha o recamier também, não tinha? Tinha É, uma exato. cadeira? E aí eu sempre por trabalhar no segmento de marcenaria, eu fico atento assim, ver se a emenda daquele quadrado tá batendo com a emenda que desce na parede, que tá batendo com a Sim, emenda que vai pro teto. Cara, muito bem feito, cara. É legal. inacreditável. Porque geralmente é quase que natural que numa casa cor é tudo feito às pressas, contra o tempo, vários fornecedores montando ao mesmo tempo, várias pessoas se batendo, você limpando aqui, o cara furando gesso a 1 metro de distância, e o fato daquilo tá tudo tão bonito, parece que tudo foi feito com muito tempo e eu fiquei impressionado mesmo, cara. Não sei se a Casa Cor aqui de Itapema vai estar assim, quero ir visitar esse final de semana, mas muito bacana, nossa, muito, muito legal, cara, muito legal. Então, de parabéns todos, arquitetos e profissionais envolvidos. Eu, no próximo episódio, eu trago o meu ambiente favorito, então. Traz, Talvez, não estuda sei lá se vai ser da Casa Cor desse ano ou da Casa Cor do ano que vem, mas eu vou é. trazer. Aí só mais um complemento sobre a Casa Cor antes de nós pular. A questão a gente falou agora, né, do Muxarabe, do Cobogó, das palavras, né, que a gente trouxe há 7 meses atrás. E teve mais uma coisa que eu vi na Casa Cor que eu também não conhecia muito pouco tempo atrás, que era o painel paramétrico, que agora Ah, também está sim, vindo uma onda de painel paramétrico muito forte. Então, lá, um dos últimos ambientes da Casa Cor tinha um teto paramétrico, né? E, incrível. basicamente, vou tentar explicar aqui, o painel paramétrico, eles são várias peças de madeira, né? Ou são peças de algum material,
E aí essas peças elas são cortadas com curvas, né, com formatos diferentes, e cada peça tem um pouquinho diferente da anterior. Então, quando você junta várias peças assim, você começa a ter uma volumetria, né? Você tem volumes diferentes aí que brincam com luz, sombra e etc. Acho que é isso. É como se fosse um ripadinho em ondas. Um ripadinho em ondas. É. E aí tá. Aí, quando a gente, voltando agora de novo no assunto da exportação, quando o cliente nos pediu para fazer esse projeto de exportação lá para o mercado, ele começou a nos mandar umas referências. Ah, eu queria umas coisas assim, assado. E uma das referências que ele mandou era de um painel paramétrico em um cassino, sei lá onde, lá nos Estados Unidos. Era um cassino bem alto padrão, assim e tal. E aí, por coincidência, o Eduardo aqui, que também está cursando arquitetura, tinha feito numa matéria ali, tinha feito um projeto, e o projeto dele era um negócio meio paramétrico, ele tinha feito aqui um protótipo, né, uma maquete de uma estação, um negócio público ali que era um painel paramétrico. E aí ele falou, vamos fazer um painel paramétrico. Aí ele desenhou, cara, basicamente o painel paramétrico virou a parede principal do nosso projeto de exportação. Caramba, que legal. E aí eu fui hoje lá, até ia postar ali uns stories, não consegui, não deu tempo, mas a gente está agora usinando em CNC o painel paramétrico, são 30 metros de painel, você imagina que, Nossa! cara, é assim, é gigante. Esse é uma das paredes do mercado, tá? São, sei lá, são 7, 8 paredes assim. Então, essa parede específica são 30 metros. A gente começou a pensar aqui no escritório, poxa, vai ter 2,60 de altura, já é maior que o nosso pé direito aqui, e vai ter 30 metros. Todo o nosso escritório aqui tem 16 metros de comprimento. Então, é 2 vezes o escritório do chão até o teto de painel paramétrico. Então, Caramba! cara, é uma coisa muito grande, assim. Então, vão ser só de peças usinadas, vão ser 540 peças usinadas, fitadas à mão. Mais Nossa, um joinha, mais um joinha para a turma da produção lá que deve a estar adorando. equipe. A Mas deixa equipe eu te adora perguntar, quando. vocês fazem aí, vocês vão fazer esse painel e aí vocês vão montar ele aí para ver se ficou tudo certo, ok? Aí desmonta e leva. Basicamente assim, a gente rodou alguns testes ali no projeto primeiro, né? Depois a gente fez uma leva, digamos assim, uma seção do painel a gente usinou em chapa retalho, né? Para realmente testar encaixe e tal, porque não é só o design em si, né? É a produção, é a fabricação, é a Estrutura, né? instalação, é a logística, é a iluminação que vai ter atrás. Então, tinha muitas variáveis. E aí, nesse protótipo que a gente fez do painel, a gente já entendeu que, olha, a fresa, quando ela usina o buraco ali, ela deixa um raio. Então, esse raio estava impedindo do painel descer até o final, e aí estava ficando uma fresta embaixo. Então, se nós não tivéssemos feito um teste, nós íamos ter exportado completamente errado o painel. Ixi, entendi. Então, foi bom que a gente fez o teste, porque daí a gente, vamos agora aumentar o rasgo aqui para cima, vamos aumentar o rasgo da LED, esse painel ele vai ser de engate. Enfim, a gente fez o dever de casa ali e agora a gente iniciou literalmente hoje a usinagem, né, em CNC de todos esses painéis. Então, só de usinagem CNC são 170 chapas, eu acho, 140 ou 170 chapas, e que vai totalizar ali em 540 peças, né? Mas Ah, essa semana eu vou estar compartilhando bastante conteúdo aí sobre esse projeto de exportação e sobre esses painéis, né? Porque também é o primeiro painel paramétrico que a gente tem feito aqui. Esse é que bom. mais um filho do Dudu aí que fez o projeto. Dudu é fera. E Dudu é fera. E aí, de novo, né, voltando na história do Muxarabe, cara, a gente fez o painel ali e começou a pipocar painel paramétrico. Agora a gente vai no lugar e já começa a ver painel paramétrico. Começa a vir projeto de arquiteto, tem painel paramétrico. Então, Aham. assim, as ideias começam a surgir e meio começam a replicar de maneira orgânica. Eu acho que é isso, cara. Não pode ser que a gente nunca tinha visto o painel paramétrico antes, nunca parou para Sim, perceber. Eu acho que sim. realmente é uma tendência, né? Que o pessoal fica inclinado e, enfim, começa a aplicar, né? E tem muito a ver também, eu acho, com a própria capacidade técnica do software. Imagina você É, fazer um negócio desse à mão. Era, não sei tem. lá, qual a chance? Era 1 em 1 milhão que faria É, um negócio desse desenhado no papel, no nanquim. No sim, AutoCAD, mesma coisa. Aí no SketchUp, o SketchUp básico, se você for fazer alguma coisa desse, já é muito complicado. Aí você teria que aprender um plugin diferente ali para conseguir fazer isso. Então já é um é, pouquinho mais de gente que faz. E
tem outro software, que nem eu trabalho com o Revit, você consegue fazer isso no Revit. Então, eu acho que é muito disso, cara. É a própria evolução tecnológica que vai permitindo a gente fazer essas coisas, que aí vai ampliando, né, a demanda. Exatamente. E hoje, assim, hoje se você procurar, você consegue, por exemplo, quero fazer um painel paramétrico, eu vou comprar o desenho de um painel paramétrico. Você entra nos sites, aí eles já vendem, né? Tipo, esse painel aqui, ele te entrega ali um arquivo em AutoCAD ou em arquivo 3D, alguma coisa assim. Mas alguém teve que desenhar isso antes. Alguém teve que criar aquilo. Porque você está comprando uma coisa pronta, mas alguém criou aquilo, né? E esse cara, é uma coisa bacana, é diferenciado. E é legal que essas ideias surgem, provavelmente não foi sei lá, um designer, um arquiteto que criou isso. Mas, por exemplo, sei lá, às vezes alguma coisa de uma indústria foi fazer um rótulo diferente ali, foi fazer uma embalagem diferente. Aí tiveram que pesquisar ou criar, às vezes desenvolver um software para fazer aquilo. Aí alguma outra pessoa viu isso e falou, isso pode ser aplicado em outras coisas. E vai indo, automóvel, imagina, automóvel, indústria automobilística, o tanto que desenvolve de software, assim, né? Não, eu lembro na época que eu trabalhava ali no estaleiro, em Navegantes, e é basicamente as anteparas ali de um iate, né? Basicamente isso, são várias sessões, cada uma com uma leve diferença entre uma e outra, e aí isso vai criando shape, né, em volume, né? Do casco. Mas do casco, Que bacana. Mas é legal, cara. Eu anotei aqui para te perguntar, mudando um pouquinho de assunto, mas não muito. Talvez, não sei se a gente pode incluir agora nesse podcast ou fica para o próximo. E eu te perguntar, porque você fala bastante em CNC usinagem. Acho que a gente poderia explicar o que é o CNC usinagem. Se quiser, talvez só dar um resumo agora, mas isso fica para uma pauta, para um próximo, para você talvez explicar as máquinas que tem aí, os equipamentos, o que cada um faz. Qual a dificuldade, por exemplo, às vezes a gente pede para um marceneiro para fazer um nicho, sei lá, redondo. Ele fala, nossa, isso aí vai me dar um trabalho, porque eu tenho que mudar a máquina, a programação da máquina, que não sei o quê, não sei o quê. Pô, eu não entendo o que a máquina tem que fazer lá, né? O que envolve isso na linha de produção? Cara, é uma boa pergunta e acho que é bacana, vou pincelar agora, mas no próximo episódio aí a gente falar mais sobre, até porque antes de ir na Casa Cor, literalmente um dia antes, a gente foi na feira, na Formobile, né? Então, Formobile é basicamente a feira aí da indústria moveleira, né? E traz muita máquina, ferragem e, cara, acredito que, pelo que eu conversei com o pessoal, realmente mais do que qualquer outro ano, muita CNC, muita Halter, né, que seria basicamente a mesma máquina. Mas, enfim, uma CNC, a CNC propriamente dita é uma sigla, alguma coisa de computação numérica, que eu não vou saber explicar agora porque eu não pesquisei, mas é basicamente uma fresa, né, então em vez de você ter uma mesa, que nem a gente tem na marcenaria, ou uma seccionadora, onde você pega uma chapa inteira e você empurra a chapa para cortar, você empurra a chapa contra a serra, uma CNC, ao contrário disso, ela é uma fresa que fica girando, e aí você coloca um desenho no AutoCAD ou em outro software e ela vai desenhando. Então, todo movimento que ela faz, ela vai cortando a chapa, né? E aí a ferramenta básica, que é a fresa, ela é usada para fazer um corte básico, né? Então, o desenho que ela fizer em 3 eixos ali, ela vai fazer o corte. Só que hoje já existem muitas fresas diferentes, né? E aí entra, por exemplo, o que você perguntou ali do teu marceneiro com nicho redondo. Hoje existem fresas que você vai lá, troca a fresa da CNC, ela faz um rasgo no MDF e esse rasgo já possibilita que o MDF se dobre, né? Ou que se curve pelo menos em um raio pequeno. Então, CNC com certeza é o futuro, né? Porque além de você fazer a parte de corte, você também faz algumas operações de furação nas peças. E, cara, tinha muito mais CNC sendo mostrada na Formobile do que máquinas tradicionais de serra, de seccionadora. Então, realmente é o futuro. E aí, assim, que nem você falou, essas peças que a gente hoje está usinando em CNC, impossível fazer em uma máquina tradicional, em uma serra ou uma seccionadora. Impossível, não tem como. Fazer manual nem se fala, né? Aí você extrapola Você o odeia limite. o marceneiro? Se você odeia o marceneiro, você pode até tentar, mas E aí bacana. você tem que ter, com uma máquina CNC, você troca as fresas
e faz desenhos diferentes ou estilos diferentes, alguma coisa assim? Faz desenhos diferentes, tem fresa para desenhar, só para riscar. Inclusive, Presa eu é a também ponta fiquei. que corta o MDF. Fresa isso, é a ferramenta que fica girando ali a lâmina, digamos assim, né? Tá, Seria entendi, a parte cortante da CNC. entendi. Então, hoje você tem a CNC que ela está andando, né? Ela tem basicamente aquele motor ali que ele fica andando nos eixos ali, e aí você tem em volta do motor, ou atrás desse cabeçote que chama, várias ferramentas. Então, quando você quer trocar, a própria CNC ela vai para trás, gira ali, solta uma ferramenta, pega outra e já vai fazer o resto da furação. Você Porra, não tem que mais caramba! trocar manualmente. Sim. E aí, além disso, existe daí uma variedade, né? Daí existe a CNC 3 eixos, a CNC 5 eixos, aí já existem os braços Cara, robóticos, então tudo é robô, digamos assim, né? aham. Tudo é Bacana, robotizado. depois quero ver mais sobre isso aí, porque eu lembrei de uma. Meu pai é engenheiro, né? E ele É, tinha no escritório dele lá, quando ele trabalha, hoje não trabalha mais, mas quando ele trabalhava, ele tinha uma plotter que você tinha que colocar as canetinhas. Você comprava é, as canetinhas mesmo, assim, pequena, das cores, e aí ele falava, ah, tá, primeiro agora vamos imprimir a preta. Aí colocava a canetinha, e ela ficava correndo só no eixo, só no horizontal, e a folha ficava indo para trás e voltando. Então ele olha ficava, só, cara. a, É, corria igual uma impressora fixa, mas a folha ia indo e voltando. Aí você tinha que trocar a canetinha, colocava, sei lá, um magenta, outra cor, e aí desenhava o resto. Trocava, ia lá, desenhava o resto. Então a é. CNC é uma plotter de MDF, para cortar Não, MDF. e existe, exato, CNC é para várias coisas, né? Você corta pedra, corta alumínio, corta vidro, hoje tudo é CNC, né? Essas indústrias de Ah, marmoraria usam CNC, aquela máquina a jato que corta com água é uma CNC, a máquina que corta o aço a laser é uma CNC. Então, tudo entendi. que tem essa movimentação robótica, né, baseado em eixos, né, X, Y, Z, que é a altura, dependendo do tipo de corte que você quer fazer, mas também tem essa parte, CNCs que, por exemplo, são 3 eixos mais um, por exemplo, faz ali X, Y, Z, e aí a mesa também mexe, a mesa também é um eixo que movimenta. Então, Ah, provavelmente era isso. que legal, que bacana. É uma Muito loucura. bom. Vamos trazer mais detalhado esse Mais assunto para a informações. próxima pauta. Vou comprar uma. Vou comprar Sim, uma para mostrar para vocês. é uma impressora É, 3D, né? Uma é, impressora 3D. pessoal, ajuda nós aí. Vamos fazer uma vaquinha para a Siloc comprar uma e trazer mais informações para vocês. Nós bater aí R$ 1 milhão, a gente traz Só um investimento base. só um investimento tranquilo. Mas, Ai, ai. cara, mudando de assunto agora, de novo. Sim, Mudando, mas não mudando muito. Eu vi também lá na Casa Cor alguns ambientes, né? Porque como eu fiquei impressionado lá com a qualidade dos produtos, eu fiquei muito olhando aquelas plaquinhas, né? Procurando ali, pô, quem foi a marcenaria que fez isso, quem foi a marmoraria, tal, ou a loja, enfim. E eu vi algumas coisas lá de neuroarquitetura. E sim, eu me lembrei que eu já vi esse negócio de neuroarquitetura também no teu Instagram, né? Eu não sim. sei se isso é eu não sei, na verdade eu não sei o que é, e eu não sei se isso é uma área dentro da arquitetura, como é que funciona isso? Conte um pouco aí para nós. Cara, então, eu fiz pós-graduação, né, em neuroarquitetura, Ah, pós-graduado porque, nisso? sim, sim, justamente é uma coisa que eu estou me especializando cada vez mais em neuroarquitetura. E outra especialização que eu quero fazer, que daí isso entra para o próximo episódio, mas é arquitetura contemporânea brasileira de alto padrão. Então, esse é o nicho que eu quero me especializar aqui de projetos. Mas vamos É, falar de neuroarquitetura porque a gente pode juntar os dois e os dois se conversam bastante. Então, eu acho muito legal isso. Cara, mas basicamente, neuroarquitetura é um termo que surgiu há pouco tempo. Eu acho que bem efeito acho que começou com neuromarketing, o estudo do marketing no cérebro, né, no corpo das pessoas, como induzir as pessoas a comprar ou a vender um produto, tal, toda essa parte de psicologia, né? E lá na faculdade a gente aprendia muito pouco, mas muito pouco mesmo, sobre pessoas. A gente não na faculdade de arquitetura você não aprende muito sobre pessoa, você aprende história, muita história, história da arte, história da arquitetura, aí sobre os estilos arquitetônicos, aí sobre
projeto, software, enfim. Você aprende dimensionamento, pré-dimensionamento, parte técnica, né? Mas não tem uma matéria voltada para entender o seu cliente final ou própria população, que é quem usa a arquitetura, né? A arquitetura pode ser um design de uma mesa, pode ser uma sala, pode ser um ambiente, pode ser a cidade inteira, pode ser até várias cidades, né? Interligação, como a gente estava falando do pessoal da Arábia Saudita lá, o The Line, que não era uma cidade só, era uma cidade ligava com a outra, tal. Então, tudo isso, todo o ambiente que nos molda, que é modificado pelo homem, é arquitetura. E aí tem um livro na faculdade que os professores indicam que chama Cidade para Pessoas, que era um arquiteto que a esposa dele era uma psicóloga. E aí, um dia ele estava numa reunião com os amigos da esposa dele, e aí um dos colegas psicólogos falou assim: por que vocês, arquitetos, não pensam nas pessoas na hora de projetar? E ele era um arquiteto super modernista, né, da época do modernismo. E aí ele falou: como assim? Ele falou: não, porque os projetos são feitos para carros, são feitos prédios, são feitos... você faz o prédio, mas você não pensa no sentimento das pessoas, digamos assim. E aí ele escreveu esse livro que chama Cidade para Pessoas, onde ele lista algumas coisas ali que tem essa ligação mais próxima do ambiente com a pessoa em si, né? E aí, mas isso é lá na década de, acho que 80, já é lá atrás. E aí agora, há pouco tempo, que foi surgir essa ideia de neuroarquitetura. Que, assim, o nome talvez é mais marketing do que realmente o campo de atuação. Porque a neuroarquitetura, ela não assim, neuroarquitetura, ele parte da neurociência. Ele começa com a neurociência. Então, ela busca entender como que o ambiente afeta o nosso corpo, como que nós percebemos o ambiente e como que nós reagimos ao ambiente. Então, mas é a base principal. Então, não é neurociência, mas ela parte da neurociência, sabe? São diversas áreas que se relacionam para entender como que isso afeta no pessoal, na gente. Isso é tipo aquilo que a gente estava falando na própria Casa Cor lá, de iluminação mais quente em volta e uma lona tensionada imitando simulando uma luz natural. É esse tipo de coisa? São os elementos usados, propriamente dito, no projeto? Ou não? Também são, mas esse aí, digamos assim, é o resultado final. A neuroarquitetura é mais, por exemplo, a gente parte do princípio do estudo da neurociência, né? Então, primeiro você estuda a parte do cérebro, sistema nervoso em geral, que é basicamente como a gente recebe as informações. Então, a gente recebe as informações do meio externo, né? Tudo que está fora de você para dentro. Então, tudo que está fora de você, você percebe pelo sistema nervoso, pelos 5 sentidos: tato, olfato, visão, paladar e audição. E aí, então, você recebe essas informações através desses sentidos, chega no cérebro, essas informações, o cérebro percebe que chegou a informação, ele processa, e com esse processo, ele gera uma resposta. A cada tipo de informação que chega, ele gera uma resposta. E aí, todos nós temos respostas diferentes a estímulos, que às vezes tem estímulos iguais e a gente tem respostas diferentes. A gente tem bagagem genética, tem bagagens tanto genéticas quanto emocionais, né? Psicológicas. Então, bagagem genética é nossos genes, é o DNA. Tipo assim, a nossa característica física, nossas necessidades fisiológicas, né? Sono, fome, dormir. Tudo isso que faz a gente ser humano são nossas características, são nossas bagagens genéticas. E aí tem as bagagens emocionais, que aí é basicamente que elas são construídas com o tempo. Então, tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, como que a gente reage a alguma coisa, como que a gente se comporta, como que a gente se relaciona. Tudo isso são as bagagens emocionais sentimentais. E aí o estudo essas duas coisas, essas bagagens, junto com o sistema nervoso,
forma a nossa percepção do mundo. Então, a gente recebe os sinais de fora e processa isso dentro da gente, né? Tanto genética e emocionalmente. E aí, a partir daí, a gente começa a investigar, junto com outras áreas, tudo que a gente possa relacionar com a arquitetura. Então, na psicologia, você estuda a origem do sentimento, origem das emoções, como que a gente reage, né, a esses sentimentos, como que a gente reage a essas emoções, o porquê que a gente sente de uma forma quando vê alguma coisa, porquê que a gente sente de outra forma, tal. A gente estuda a fisiologia, então, por exemplo, como que o nosso corpo reage. Isso não depende de eu querer ou não, né? Na hora que eu tiver com fome, meu corpo vai avisar que eu tô com fome. Na hora que eu tiver com sono, meu corpo vai mandar eu bocejar que eu tô com sono. E isso, mesma coisa, medo, frio na barriga, ou quando você tá, o coração dispara. Tudo isso são efeitos, são reações, que a gente não percebe, mas são reações de estímulos externos, né? E também a gente estuda sociologia, então você entender o comportamento das pessoas, né? Você entender comportamento de um indivíduo sozinho, você entender o comportamento das relações, por que aquele indivíduo se relaciona daquela forma, ou um grupo, por que esse grupo se relaciona dessa forma, ou como que um grupo se relaciona, por exemplo, num congestionamento, tá? Essas coisas, ou todo mundo preso no elevador, o que acontece? Ou numa festa, por que todo mundo fica eufórico numa festa? Ou numa missa, por que todo mundo fica quietinho numa missa? Tudo isso a gente estuda. Antropologia, então você estuda cultura, formação de elementos culturais, de comportamento também, crenças, sabe? Esses elementos culturais mesmo. Você tem ergonomia, você estuda também, então a ergonomia é como que a gente adapta as coisas, o mundo, né, para as nossas necessidades. Então, basicamente, para o conforto e para melhor desenvolver uma atividade, alguma coisa, você estuda ergonomia e você estuda paleontologia também, que é Nossa, nem sei disso. basicamente a evolução do ser humano. Imagina que a gente lá aprendeu a mexer com fogo 300 mil anos atrás, sei lá quantos mil anos atrás, e você, o fogo, aquela coisa assim da gente numa caverna ou intocado ou no lugar, todo mundo em volta do fogo, usava para se aquecer, para se alimentar, para ficar todo mundo junto ali, unido, com segurança, para amedrontar predadores, né? Então, tudo isso, imagina, 300 mil anos de evolução deixa também essa marca genética na gente, né? Então, nós fomos evoluindo através disso. Então, tudo isso a gente tenta entender na neuroarquitetura, compreender, e aí tem insights para aplicar nos projetos de acordo com o que cada projeto específico pede. Então, uma coisa que a gente utiliza muito na neuroarquitetura é no briefing do cliente. Você vai fazendo perguntas ali, vai fazendo questionamentos para tentar entender. Às vezes o cliente chega, eu quero uma parede vermelha. E aí ele vai falando, você vai destrinchando, vai perguntando. Eu pergunto, não, mas a primeira coisa que eu pergunto é de onde vocês são, né? Pergunto de onde que o cliente veio. Isso, claro, num projeto residencial de uma família, né? Aí pergunto como que eles se conheceram, tento perguntar a história deles, o que eles gostam de fazer, tal, para você ir tendo informações que Do talvez background deles, né? do background De que uma justifique. informação além da informação, digamos assim, latente, né? Que, gostei dessa foto do Pinterest, quero igual. Você vai mais a Exatamente, fundo que exatamente. isso. É para ir muito mais a fundo. A gente cria para a gente entender a personalidade do cliente e entender da onde que vem aquele desejo dele, e entender do que ele gosta, o que ele não gosta, por que ele gosta, por que ele não gosta, e aí aplicar esses insights no projeto para ser o mais assertivo possível, né? Para entregar para o cliente no projeto aquilo que ele gostaria, ou às vezes que ele nem sabe que ele gostaria, mas que ele vai gostar justamente por causa do background que a gente estudou antes. Entendi. E aí que você perguntou a questão da iluminação, o light design faz parte da neuroarquitetura, ele está dentro da neuroarquitetura. Então você pode utilizar a luz para dar o efeito que você quer no ambiente, para dramatizar, para deixar um ambiente mais ativo, né, mais claro, tudo bem vívido, ou não, para deixar um ambiente mais calminho, mais tranquilo, tal, dar um efeito,
sei lá, uma ideia mais high-tech, né? Uma iluminação mais branca, mais azulada, ou não, uma coisa mais calma, mais aconchegante, uma iluminação mais âmbar, mais fraquinha, bem direta. E tudo isso está relacionado com a paleontologia que a gente estudou do ciclo circadiano, da evolução. Por que que a gente gosta de luz quente? Imagina que a gente viveu, sei lá, tantos mil anos, se até, sei lá, a lâmpada foi inventada em que ano? Nem lembro, 1800 e pouco? Nem sei. Foi inventada. Então, até 200 anos atrás, a gente só tinha luz de fogo. E agora você vem com uma luz branca na sua cara, imagina, e fica com uma tela o dia inteiro na cara. Então, imagina como que a gente está adaptado com uma luz e agora se quer mudança de comportamento, que daí você estuda também na sociologia, antropologia e tal, essa mudança de comportamento, como que isso afeta negativamente, por que a gente propõe, por exemplo, luz quente, que são essas luzes mais fracas, e luz baixa, que daí no estudo da neurociência, a gente sabe que tem neurotransmissores embaixo do olho, na parte de baixo do olho, que captam a luz que vem de cima. Então, quando a luz está alta, esses neurotransmissores que estão na parte de baixo do olho identificam que está luz, identificam que está sol e vão produzir hormônios que vão te deixar mais ativo. Então, ou seja, é meio-dia, está de dia, vai caçar, vai trabalhar, vai procurar comida, vai procurar alguma coisa. E aí, quando essa luz começa a baixar, começa a faltar, e começa a sumir essa luz nesses neurotransmissores, aí você começa a produzir a melatonina, que é para você esfriar, para você ir dormir. Então, tudo isso está associado com o light design, que a gente tenta aplicar de acordo com o efeito que a gente quer dar no projeto. Não só luz, né? Mas, por exemplo, outra estratégia que a gente utiliza bastante é o design biofílico, porque é a mesma coisa tem a ver com a paleontologia e tal, que a gente se adaptou a viver na floresta, na natureza. Então, o horizonte, tudo que deixa a gente, que tem a vista ampla, assim, que tem uma paisagem bonita, tudo isso tranquiliza. Então, a gente pode usar isso para tranquilizar, mas está com esse contato próximo da natureza, vegetação perto, a própria iluminação natural, em vez de ser iluminação artificial, barulho de água, barulho de pássaros, vento, só um vento no rosto, tudo isso passa uma sensação para o usuário, né? Para quem está, você está numa praça ou você está numa casa com o vento bate de um jeito, a luz entra de um jeito, tudo isso a gente vai estudando, né? E na psicologia a gente utiliza, além do comportamento humano, né? Você estuda a psicologia das cores, por exemplo. E aí cada cor tem um sentimento. Por que aquela cor tem aquele sentimento, né? Cores mais azul, cores mais calmas, para deixar o ambiente mais calmo. Por exemplo, alaranjado, acho que é até a logo de vocês, né? Alaranjado incentiva a criatividade, amarelo também, cor mais neutra que te ajuda a não desfocar. Então, uma cor neutra, tons pastéis que ajudam você na concentração. Tudo isso faz parte são estratégias que a gente coloca no projeto, né? Controle de acústica, se você quer ter um ambiente de fundo naquele projeto ou não, se você quer ter um isolamento, se você quer que o ambiente, por exemplo, projetar um auditório, eu não quero que ele seja 100%, que o som seja 100% absorvido. Ele tem que refletir para chegar ali o mais longe, mas ele não pode reverberar. Ele não pode voltar não pode dar eco, mas ele tem que chegar longe. Então, por isso que os auditórios têm aquele formato quase cônico, sabe? Para permitir que o som vá longe, mas que ele não reverbere, que ele não volte. Então, a gente estuda essa parte da absorção dos materiais, refração do som, né? Das ondas sonoras. Caramba, cara, mas é um universo completamente paralelo à arquitetura tradicional, né? Ao design tradicional. Totalmente. Então, na verdade, a neuroarquitetura fala de neuro, mas a gente parte do princípio da neurociência só para entender como que isso afeta no cérebro, como que isso chega na gente, como que isso chega no cérebro. Mas as estratégias que a gente aplica no projeto são muito mais abrangentes. E mais profundas, né? Até o que a gente falou ali da Casa Cor, do Muxarabe, ambientes mais amplos, ambientes mais fechados, qual a sensação que eu quero ter? Por exemplo, imagina você sozinho num ambiente de 200 metros quadrados, todo branco, o desespero que te dá. Sim.
Então, tudo isso a gente estuda na neuroarquitetura, para daí fazer um projeto personalizado e exclusivo para o cliente, para que atenda, porque a gente pode gerar uma emoção que a gente quer, gerar uma sensação que a gente quer, ou reprimir uma sensação que a gente não quer. Então, tudo isso a gente consegue colocar nos projetos utilizando o estudo, né, da neuroarquitetura. Por exemplo, hospitais, clínicas de saúde, que você quer trabalhar com cores mais neutras para deixar o paciente mais calmo, para evitar o estresse, iluminação baixa. Tudo isso são estratégias que a gente aprende na neuroarquitetura. Nossa, cara, só desses itens que você falou, que nem, eu repito, né? Parece ser um mundo completamente paralelo à arquitetura. Eu imagino na hora de um projeto, né, você absorver esse tipo de informação, além de um briefing tradicional, né, de tudo, quantas pessoas tem na família, quais são os costumes, tal. Você envolver isso, imagino que isso dá muito mais trabalho, né? Você fazer um projeto Cara, envolvendo a neuroarquitetura, porque, meu Deus, o volume de informação é muito maior, né? sim, a gente, até naquele cliente que eu te falei que veio buscar a gente de avião aqui em Cuiabá, que fomos lá conhecer o terreno, fizemos reunião na casa dele e tal. A Uhum. reunião de briefing dele durou, se não me engano, 4 horas. Se Nossa, não me cara, engano, foi 4 horas que a gente ficou. E só parou porque estava caramba. na hora do jantar. Uhum. Só Caramba, para. cara. A gente vai perguntando história da vida dele, história da família, por que que gosta, por que que não gosta, aí vai mostrando uma coisa. Aí o cliente manda uma referência, aí você procura paralelos com aquela referência, sabe? E aí vai É. tentando esmiuçar, assim, às vezes. Cara, tem um arquiteto muito bacana, que eu acho que nem existia esse termo neuroarquitetura ainda, mas ele ganhou o prêmio Pritzker. Pritzker é o Nobel da Arquitetura. Ele Uhum. ganhou em 2016 pelo conjunto da obra dele. Basicamente, cara, ele tinha uma cidade, eu não lembro qual cidade que era agora, mas acho que ele era mexicano, se não me engano. Mexicano ou chileno, alguma coisa assim. Ele fez um projeto de um parque urbano que uma cidade que estava sofrendo muito com enchentes. E aí o pessoal queria construir uma barricada ali, né? Queria construir uma parede para proteger a cidade das enchentes. E ele foi estudar, contrataram ele, acho que era concurso, não lembro se era concurso, enfim, contrataram ele para fazer esse estudo. E ele viu que só se ele plantasse uma vegetação mais densa ali na margem do rio, essa água já não ia subir tanto e todo que ela fosse subir, ela seria absorvida, a erosão diminuía completamente, não precisou fazer parede nenhuma. Só com a vegetação, aí ele mostra nas maquetes lá a onda vindo, aí a vegetação absorvendo aquela onda, chega só uma prainha ali na beira da cidade, sabe? Uhum. E num projeto de uma escola. Chamaram ele porque estava eram muitos alunos e estavam precisando aumentar a escola. E aí ele foi lá, pegou o projeto e tal. Na hora de fazer, ele falou assim: oh, e se a gente só mudasse o horário das crianças, o horário dos estudantes de entrar e de sair, já não resolve? É verdade, resolve. Então, só de você mudar o horário de uso, ó, dá um espaço entre um e outro, para não sair Uhum. todo mundo junto no mesmo horário, não entrar e sair todo mundo junto no mesmo horário, já resolve. Verdade. E resolveu. E tem mais um terceiro projeto dele também, que ele fez. Tinha um déficit habitacional muito grande lá. Agora não lembro mesmo se é Chile ou se é no México, mas ele fez um projeto de meia casa. Então ele fez uma cobertura inteira, é um telhado todo de concreto armado, é um telhado com as laterais, mais de 2 andares de altura, térreo e mais um superior. Só que em vez de ele construir tudo, ele construiu só metade esquerda da casa. Então você tem um ambiente em cima e um ambiente embaixo. E quem ganhasse essas casas poderia construir do jeito que quisesse do lado. Então, assim, você vê, em vez de fazer uma casa igual para todo mundo, ou fazer aquelas pessoas já definir quais cômodos iam ser aqui, ali, ou aqui em cima, ou embaixo, ficou livre para cada um fazer do seu jeito. Que Então, loucura, cara. cada um pode entender, cada um adapta a construção. Eles têm o um mínimo ali para sobreviver: uma cozinha, um banheiro, um quarto. Mas o resto, com o tempo, com o trabalho dele, eles mesmos podem construir e fazer de acordo com a necessidade de cada um.
Então, esses são conceitos assim que na época não se falava, mas que hoje são estratégias que a gente pode aplicar em neuroarquitetura também. Pô, que legal, cara. Que legal. Uhum. Agora, com certeza, da mesma maneira que a gente falou dos outros itens ali de Muxarabe, paramétrico, agora que eu entendi, né? Agora que eu ouvi mais sobre isso, agora eu vou começar a ver mais isso nas redes, vou ver mais, ainda mais o Google do jeito que é, né? Agora a gente falou aqui, vai começar a Já ouviu? pipocar propaganda e anúncio de neuroarquitetura para todo lado. É, é, Mas é engraçado, é interessante saber porque a gente poderia até dizer que isso é uma coisa básica, né? Pensar no usuário deveria ser uma coisa básica, mas pois é, realmente não é, né? Não foi até hoje, né? E você é, falou ali, dos hospitais e tal. Cara, não existe lugar mais aterrorizante que um hospital. É tudo branco, luz branca, duas é cortinas verdade. verde e água caindo, É, gelado, tudo muito gelado. Então, assim, tudo conforto metálico, zero. Um hospital. Claro, a gente entende, né? Veio de uma crescente de necessidade, né? limpeza, né? Higiene, etc. Aço inox, cantos curvos, né? Sem rodapé, sem emenda. Mas realmente isso existe um gap ali entre essa usabilidade e o sentimento de conforto, né? Um sentimento de Exatamente, exatamente. Mas é engraçado que ao mesmo tempo que tem isso, tem um arquiteto que fala que um filósofo, na verdade, não é arquiteto, não, é filósofo. Ele fala que se a arquitetura curasse, era só fazer, tipo, é só contratar o melhor arquiteto para fazer todos os hospitais que resolveria. Também não é assim, né? Então, exatamente. é muito bonito falar É dos muito bonito, poderes da arquitetura. vai botar uma caminha ali com uma cabeceira estofada com ácaro, uma madeira que vai transmitir, sei lá, né? Uma Não é ferpa, fácil limpeza, que não é de fácil limpeza, então realmente que tem é todos muito os bonito. lados, né? O discurso é fácil, né? Bonito, mas na prática não é tão simples assim, né, cara? Né? E, inclusive, na verdade, a neuroarquitetura, eu acho que ela é mais psicoarquitetura do que neuroarquitetura. Eu acho que é muito mais importante a gente entender a psicologia, entender o comportamento, por que, que as pessoas agem como elas agem, ou o que influencia, ou o que elas sentem em cada coisa. Você, entendendo o básico disso, já é outro projeto que você faz, sem sombra de dúvida. Top. Nossa, É isso. só isso. Bacana? Então deixa eu ver se eu entendi. Esqueci. Né? Mas é complexo, né? É complexo, É cara. uma coisa bem completa, né? Exatamente, exatamente. Muita coisa tinha que E aí, estar no currículo da faculdade, né, cara? Mas né? não Eu vem até de perto. anotei aqui, isso aí é mais um. Você estava falando ali esqueci a palavra neurotransmissores? O que é que tem embaixo do olho aqui que Sim, você falou? neurotransmissores, Como é que neurotransmissores. isso. Da gente um dia uma pauta aí dedicada para a parte de evolução, ciência, né? Show. E Legal. que é totalmente, né? Ergonomia. É, Vamos ver o que vai sair. sabe uma coisa muito engraçada? Que na China eles têm os banheiros no chão, né? Aham, Ergonomicamente, fisiologicamente faz muito mais sentido do que as nossas bacias sanitárias. aham. A Fica nossa mais bacia acrocadinho, é o certo. E isso a gente estuda na paleontologia. Porque cara. imagina, Agora, historicamente. sim, exatamente. Agora, esses dias eu tava vendo, tem aqueles vídeos daí, né, cara? Você já deve ter visto. É um videozinho assim, como montar um apartamento em 3 metros quadrados. E daí os caras vão fazendo aquelas animação. É um casal que tinha 6 filhos, queria viver em 30 metros quadrados. Daí eles vão colocando e tirando os móveis, assim. Já viu esses vídeos? Já vi. E daí o Tipo cara Irmãos da assim, Obra, assim, né? quase isso. Daí, tipo, tinha um que era assim, e aí o sanitário você pode puxar aqui, você puxa uma coisinha aqui com um buraco, coloca um balde, joga um plástico dentro, e daí, quando você não estiver usando, você tira o plástico, empurra e já vem a pia por cima aqui, a pia e o Nossa, cooktop, tipo, tudo junto. Nossa, era bizarro, cara. um Claro, era vaso uma embaixo da piada, né? pia. Entendi. Era uma piada, mas tipo.
desnecessário. Sim. Mas, E não é de duvidar, nesses apartamentos de São é, Paulo de 20 metros quadrados, 15 metros quadrados, que estão entregando de alto padrão, é, que hoje dia é isso. exatamente, exatamente. Ah, É isso, seu Fernando. Não legal. sei, tem mais alguma pauta aí para nós? Estamos chegando nos momentos finais da nossa transmissão Do nosso dia, do programa do programa semestral. número semestral, é. Você falou ali de Cuiabá, cara. A gente fechou essa semana o nosso primeiro projeto em Cuiabá. Opa, Vamos fazer lá no edifício Apogeu da Plaenge. que legal, cara, que Fechamos, bacana. fechamos essa semana nossa entrada em Pô, Cuiabá. parabéns. Bem legal. Estaremos aí logo para Deixa eu te conversar perguntar, pessoalmente. não sei se dá tempo de você explicar, mas como que vocês fazem essa gestão dos projetos à distância e a própria organização? Assim, uma vez você usava o Notion, né? Vocês ainda É. utilizam? Ainda utilizamos. Hoje, por incrível que pareça, a gente meio não só usa aqui dentro, como a gente implementou nos braços aí também do Mato Grosso o negócio do Notion. Então, por Boa. exemplo, hoje a equipe de vendas lá de Primavera, que é o nosso primeiro ponto, assim, apesar de a gente estar abrindo Sinop há mais tempo, né, numa estrutura assim mais, digamos assim, mais robusta, né, com showroom, com loja, etc. Acabou que Primavera abriu mais rápido, né? Por já Uhum. ter um pessoal de lá que abraçou o projeto e tal. Então, hoje o pessoal lá, hoje a gente tem no Notion ali, digamos assim, o time Siloc aqui, que é o nosso universo fábrica, e tem a equipe Primavera, a equipe Hub mesmo, que é o universo Hub, né, que é essa expansão do Mato Grosso. E aí dentro do Hub tem lá as variáveis, né, a Cuiabá, Sinop e Primavera agora. E aí o pessoal de Primavera, dentro da pasta de Primavera, mantém lá o CRM organizado, ó, tem esses clientes aqui que a gente precisa fazer contato, esses aqui já enviaram um projeto, esses aqui já está em orçamento, esses aqui já está em negociação. Cara, eu vou te dizer que o Notion realmente, quando você começa a implementar e parece que quanto mais pessoas usam, mais faz sentido usar o software porque a Uhum. colaboração é tão dinâmica ali dentro, sabe? Quando você entra na plataforma e você vê que ela está agora diferente do que você deixou antes, né? Então os processos já andaram, você já vê movimentação, já vê atualização, você vê que faz muito sentido e que isso facilita, né, o trabalho à distância. Então o controle desses processos ainda é feito no Notion, né? E aí, claro, reunião, né? Bastante reunião online, assim, mas, cara, hoje quer dizer que hoje fazer um projeto de exportação para fora do Brasil e para o Mato Grosso, para nós é um processo muito parecido, né? A Ah, questão de logística, a única diferença é que a logística aqui a gente coloca num container para ir internacional e para o Mato Grosso não tem a parte marítima, porque ainda é dentro do container, né? A gente ainda freta em caminhão container para levar daqui para o Mato Grosso. entendi. Então o processo é muito similar, cara, muito similar. Só a viagem que é mais curta. Só a viagem que é mais curta. Tão cara quanto, tá? Meu Deus do céu, você vai pegar, ter que dar um pulinho ali no Mato Grosso, meio em cima da hora, você paga uma passagem para Miami. Não tenha Miami, é dúvida. fácil. Pô, tá louco, cara? E Não, você tem acesso aí a toda essa organização dos hubs, e aí tenho. filtra, tem um resuminho que você avalia, para não avaliar todos os Tudo, processos igual avalia o da tudo, fábrica, tudo tem um resumido. resuminho. Não, é tudo por células separadas, né? Então, no meu Notion aqui, por exemplo, eu tenho ali Hub, dentro do Hub tem essas variações, tem a Siloc, dentro da Siloc tem as nossas variações, e, por exemplo, a pessoa que está atrelada lá no Hub Cuiabá, por exemplo, ela não consegue ver o que está no Hub Primavera, não consegue ver o que está no Hub Sinop, são Certo. literalmente células, né, privadas, digamos assim, né? Aham. Então, Só cara, você é bem, e a gestão que tem acesso. quem é a gestão ali que consegue ter acesso. E você consegue, né, controlar permissões e assim, o melhor de tudo é que tudo isso é na versão gratuita, né? Tudo isso a gente ainda faz na versão gratuita, não precisa Ah, pagar. que bacana. E, É bem legal, cara. É muito visual. Hoje, assim, eu vejo que, cara, tudo é muito visual, né? Tudo que a gente consegue ver por gráfico, por diagrama, né? representações visuais ajuda.
né? Então, você vai olhar ali um gráfico de vendas, um gráfico de faturamento, um gráfico de produtividade, tudo facilita. E eu vejo, descobri isso, demorei muito para descobrir, né? Esse negócio dos processos, né? Acho que eu levei uns 10 anos aí para entender o que que era processo, né? Aham. Você fala, e eu até tenho esse problema de hoje, eu falo muito com os meninos aqui, que, por exemplo, nós temos que melhorar o processo da coladeira, temos que melhorar o processo de início de produção. Só que às vezes eu não me ligo, que pode ser que eles não entendam exatamente o que que é o processo, porque eu demorei muito para entender que o processo é como as coisas têm que ser feitas, o passo a passo, o manual de instrução, né? Sim. Qual é o caminho mais eficiente para que uma coisa seja executada. Então, Eu hoje eu vi, vejo. Pode falar. eu vi que acho que você postou no seu Instagram, que na fábrica tem uma TV que fica ali o processo e os clientes em que fase que está cada um, né? E aí, Exato, quando o exato. pessoal da fábrica lá termina uma etapa e passa para outra, eles têm que te avisar? Ou a Não, fábrica eles mesmo vão manda? lá. Não, a fábrica hoje a gente tem um computador lá embaixo com duas televisões, né? E aí fica todos esses processos lá de corte, laminação, CNC, rebaixa, etc. E aí o cara da seccionadora, ele terminou de cortar o projeto Fernando, por exemplo, ele vai lá e passa, clica no projeto Fernando e arrasta para laminação. Agora o cara que vai fazer a laminação, ele já sabe que além dos que ele teve que fazer, tem mais um na lista. Então ele sabe se ele está atrasado, se ele está folgado, se ele como é que tá? E tudo que eles fazem lá embaixo atualiza para todo mundo aqui em cima. Aqui nos computadores hoje é padrão o dia inteiro, o Notion fica aberto o dia inteiro, né? Então, Fica quando vendo. vem um cliente novo aqui para orçamento, eu encaminho os arquivos ali para o pessoal e eles já colocam no Notion. Então, eles já vão fazendo o orçamento e eles mesmos vão atualizando os processos ali de conferência, a negociação. E eu, quando eu quero, vou fazer hoje um intensivo aqui na parte comercial, eu abro lá só o que está em vendas e eu pego só os que estão em vendas e começo a fazer contato. Entendi. Então Entendi. é bem organizado, bem bacana, vale a pena usar sozinho, já vale a pena, mas com certeza quanto mais pessoas usarem, mais faz sentido, né? É bem legal, cara. E aí eu fiquei com uma dúvida, porque eu estou começando a usar aqui, então, assim, bem cru, né? Bem o básico do básico ali. Estou utilizando por enquanto. Aí, por exemplo, eu estava criando páginas de clientes. Então, ali, abri uma página, cliente tal, e aí dentro do cliente tem página de briefing, arquivos, pautas, atas de reuniões, etc. E só que aí, se eu quiser que esse cliente apareça numa tabelinha do Kanban, por exemplo. Eu consigo linkar essa página do cliente Na, lá no Kanban e, por exemplo, se eu estou lá no Kanban, eu quero clicar nele e abrir a página do cliente. É possível? É possível. Na verdade, você não vai linkar. Na verdade, o legal do Notion é que você vê a mesma informação de maneiras diferentes. Então, você não tem que linkar nada. Toda essa lista que você fez ali, uma embaixo da outra, tipo um Excel, você transforma aquilo num Kanban. Não é que você vai criar uma outra planilha Kanban. Então, Entendi. lá nas configurações do Notion, você fala assim, eu quero ver essa informação em Kanban. Aí ele vai jogar em Kanban. Ele vai pegar as tags que você usou e vai organizar conforme a sequência, né? Mas agora eu quero ver essa mesma lista como timeline. Você só clica para ver como timeline, ele vai organizar isso um embaixo do outro e vai dizer que esse projeto está levando de junho a agosto, o outro está levando de agosto a setembro. Então, ele vai pegar toda a informação que você coloca naquela linha e vai mostrar para você de maneiras diferentes. É Que bem bacana, legal, cara. cara. É Preciso bem legal. aprender urgente isso. Mas se você baixar aquele template que eu coloquei no link do Instagram ali, tem um tutorial que eu gravei específico para aquilo ali que mostra Boa, exatamente isso, essa diferença entre Kanban, timeline, listas, boa. é bem joia. Vou E baixar. mais, né? Então, né, eu até disponibilizei esse template ali, porque já é o template que a gente tem usado aqui há 4 anos e, pô, ajudou demais. Que legal. Só que eu estou desenvolvendo um ali que é mais completo, que daí seria o quê? Além da parte de controle dos processos ali de produção, de projeto, etc., eu sempre tive uma deficiência aqui que era a organização de informações. Não é uma organização de documentos. De documentos a gente tem a rede, tem o Google Drive, tem o servidor, que é onde fica o arquivo 3D, né? Enfim, os orçamentos. Mas assim, é a organização de informação. Por exemplo, cara, toda hora.
perde-se a senha da Wi-Fi, perde-se a senha para entrar no Conta Azul, que é o software financeiro, perde-se a Sim. senha para resetar o modem. Quais são o cliente pede a conta em banco, aí um negócio está no meu bloco de notas, outro negócio está na minha agenda, outro negócio está no meu e-mail, o outro está num link do WhatsApp. Então, na verdade, hoje eu uso o Notion para concentrar todas as informações da empresa. Se alguém quer, preciso fazer um cadastro novo, eu não preciso sair buscando, eu sei que tem lá dados da empresa, eu entro lá, tenho o cartão CNPJ, tenho o contrato social, inscrição estadual, preciso fazer alguma atualização do banco, eu clico lá na parte contábil, já vem lá meu imposto de renda, então você vai concentrando toda a informação ali e você nunca mais vai ter que olhar em 6 lugares diferentes, vai estar sempre ali no Você meio. tem tudo isso no computador, no seu celular, onde você estiver, tá online, Tudo está acessou e online. pronto. Exatamente. Que Tanto que bacana, daí, cara. quando, por exemplo, esses dias, tive que resetar a minha senha do Mercado Livre. Sabe aquelas coisas que, atualizou o celular aqui, perdeu a senha tudo. Aí, Aham, cara, eu não sei você, mas eu tenho um pavor de quando eu vou colocar uma senha e daí não dá, e aí você tem que resetar uma senha. Meu Jesus amado, eu tenho um aham. pavor muito grande. Porque é Esqueci a muita senha. senha, cara, Nossa, é muito de tudo, é muito software, é muito. login, Então, login. o login quando eu faço qualquer coisa, eu já estou no celular, às vezes estou em casa, vou lá e já atualizo lá no Notion, essa senha agora mudou para essa e beleza. Porque senão eu atualizo no computador de casa, quando eu chego aqui no outro dia, se eu não tiver anotado, eu não lembro da senha e já vou ter que resetar de novo. Já foi. É. Resetar tudo. E assim é a vida do TDAH. Aquele que não faz como é que é? Não faz o exame para não descobrir que tem, Para não confirmar. para Mas não segue do jeito confirmar. que tá também. Não, tá ótimo, né? Eu vou marcar com você uma chamada, então, para você me ajudar a fazer o meu aqui. Vamos Umas fazer. 5 horinhas no domingo dá para a gente fazer completo. Top. Isso aí você me pega bem tranquilo. Fazer a live do Notion. Live do Notion. É. Bacana, Samuel. Então, cara, Fechou, beleza, Fernandão. já quase 2 horas de papo, já, né? Deu boa. Já, Sim. 1h50. Uhum. Cortando as besteiras vai 1h15, bem contadinho. Então dá para render bem. Deu para render bem. É, Será deu pra que render, deu vai, pra render. vai ser publicado em quantos meses esse? Acho que nos próximos 3 meses aí, quando publicar, o Pablo Marçal já tá concorrendo para outra coisa. É, Como é que é? A eleição. neuroarquitetura já virou outra coisa, a Muxarabe já nem se faz mais. Tem Quando nós novas publicar esse tendências. episódio aqui, quando publicar esse episódio, as tendências já serão outras, meu amigo. Já estaremos em Marte. Casa Cor 2025. 25, nem A tem nova mais. Já moda em tá tudo Marte, em. é. Eu já vou estar com a entradona aqui, Branco? só. Se tiver cabelo, vai ser bom, hein? Fechou, É. Fernando? Beleza, Samuca. Bom demais o papo de Valeu, cara. hoje. Obrigado. Muito obrigado. Volte Obrigado bem pelo para seu tempo, meu casa. colega. Vai pela sombra, tá bom? Irei. Cuidado para não pegar uma Vamos. friagem. Não, não. Aqui tá já que tinha. De boa. Beleza. Fechou? Bom descanso aí. Obrigado. Para você também. Valeu. Abraço.